Ontem, a CCJ do Senado aprovou um projeto de lei que legaliza cassinos e até o jogo do bicho, tá? Foi uma votação apertada, né? 14 votos a 12. Vejam que é um projeto polêmico e que não tem essa anuência, não tem a anuência de todos os senadores, tá? A proposta que foi votada ontem e aprovada pela CCJ era aquela proposta aprovada pela Câmara em 2022. Esse texto é considerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo seu time, né, como uma forma de compensação à desoneração da folha de pagamento. A questão é que esses recursos ainda vão demorar a entrar no cofre da União, né, porque você vai depender de aprovação de projeto, liberação de cassino, de bingo, então é um processo longo, tá? E que pode gerar aí receitas, se não me engano, da ordem de 30 bilhões de reais ao governo federal, tá? Caso esse projeto seja aprovado, essa proposta ela vai revogar, né, a lei, né, que criminaliza o jogo do bicho, que está em vigor desde 1946. E isso permite a exploração dos jogos de azar em todo o território nacional. Deixa eu ver só se eu consigo confirmar aqui a questão dos benefícios fiscais desse projeto que tem a relatoria do senador Irajá. Esse projeto, inclusive, foi condenado por integrantes da bancada evangélica, né, que está aí em meio a essa polêmica. Deixa eu só para vocês terem uma ideia aqui, pronto, achei aqui. Segundo o parecer do senador Irajá, que já está com a gente, a movimentação em 2023 tem uma expectativa de arrecadação de 31 bilhões. E, por ano, a liberação dos bingos e cassinos pode gerar uma receita de até 20 bilhões por ano. Como eu falei agora há pouco, eu estou com o senador Irajá na linha. Senador, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Bom dia, Wilson. Bom dia aos nossos espectadores. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí pela sua participação. O senhor provavelmente deve estar saindo do Senado e indo direto para o aeroporto, né? Indo direto para Palmas, né? Acredito, né? É isso mesmo. Tá certo, senador. Senador, eu quero começar sobre a questão dos jogos de azar. Há uma crítica, principalmente em relação à bancada evangélica e da ala mais conservadora do Congresso, que ela é a seguinte: a legalização do jogo pode potencializar o vício. Como é que o senhor acredita que isso pode ser diminuído, pode ser atenuado com esse projeto que foi aprovado lá na CCJ? Olha, Wilson, com todo respeito aí às opiniões divergentes, mas só se potencializar o vício ilegal, porque as apostas, elas estão acontecendo. O jogo do bicho faz parte da cultura brasileira desde 1892, tem 133 anos, né? Os bingos hoje, um adolescente, um idoso, um adulto, pai ou mãe de família entra pela internet e joga bingo em vários lugares do mundo, em várias plataformas mundiais, empresas sediadas fora do Brasil e, portanto, os empregos e os impostos também ficando fora do nosso país. Ou seja, nós não tiramos nenhum tipo de proveito disso. Então, assim, sinceramente, nós temos que fazer um debate mais racional. Esse projeto é um projeto e uma agenda econômica e social para o Brasil. Nós estamos falando de um projeto que vai revolucionar o turismo brasileiro. Nós vamos aumentar de 6 para 12 milhões de turistas por ano que vão visitar o nosso país, vão trazer aqui seus dólares, trazer aqui os seus euros, e esse dinheiro vai ser injetado na nossa economia, com o nosso povo. Tem 10 anos que o Brasil só recebe 6 milhões de turistas por ano e não cresce, menos do que recebe a Argentina. A Argentina recebe quase 7 milhões, sem desmerecer o nosso país vizinho, que também é um país que merece ser visitado. Menos que a Torre Eiffel em Paris, que recebe 6 milhões e meio. E o Brasil, com todo esse potencial, praias do Nordeste, Amazônia, Pantanal, Rio de Janeiro, região Sul, né, recebe tão poucos turistas. Por outro lado, 18 milhões de brasileiros viajam para o exterior, ou seja, a cada 3 brasileiros que viajam para o exterior, nós recebemos apenas um visitante.
Então, esse projeto trata disso, de posicionar o Brasil no circuito mundial do turismo internacional. O Brasil está fora desse circuito hoje. Os turistas Senador, vão para Cancún, vão para Las Vegas, vão para Singapura, vão para Argentina, para Uruguai, mas não vêm para o Brasil. senador, me corrija aqui se eu estiver equivocado, mas a expectativa de arrecadação, caso o projeto venha a ser aprovado, seria de 31 bi já em 2023, é isso? Eu vou, só para ajustar os números, que são Tá, dados por favor. oficiais, Wilson, a nossa expectativa da legalização dos jogos e apostas é para movimentar 100 bilhões de reais em novos investimentos. Isso eu estou me referindo a todas as modalidades. Resorts integrados, a bingos, a jogo do bicho, a, a corrida também, né, que acontece nos UF, né? jockeys. É. Então, tudo isso somado 100 bilhões de novos negócios. A expectativa é criar, entre empregos diretos e indiretos, 1 milhão e 200 mil novos empregos. E nós iremos arrecadar de outorga, que é as concessões, as licenças que serão, né, dadas, no caso dos resorts, uma por estado, 7 bilhões. Tá? É o mesmo caso das concessões que o governo federal fez nos aeroportos, só para que o espectador possa entender o que significa isso. Né? É uma permissão para que uma empresa privada possa operar no estado. E será uma licença por estado, com exceção dos estados de São Paulo, Rio, Minas, Bahia e o Pará e Amazonas, que são 2 licenças. E aí, a arrecadação desses impostos, a estimativa é de 22 bilhões de reais de novos impostos arrecadados por ano, e que vão ser divididos entre os estados, os municípios e a União. Tá. Em projetos, obviamente, essenciais, na saúde, na educação, na segurança. Tá, senador, só para deixar muito claro na mente do nosso espectador, porque a proposta ela muda, né, vários aspectos, inclusive do Código Penal. O que vai ser permitido caso a proposta seja aprovada? Vai ser bingo, os resorts integrados, né, que a gente tem chamado popularmente de cassino, turf, corrida de cavalo, não é? O que Isso. mais? São os bingos, o jogo do bicho, que já faz parte da cultura brasileira, os resorts integrados e as corridas, né, como você falou, de cavalo. As apostas esportivas, as bets famosas, elas já foram votadas num outro projeto anterior a esse e que foi sancionado também pela Presidência da República. Tá certo. Senador, só uma última pergunta. É, Uma crítica que vem, inclusive, de organismos de combate à lavagem de dinheiro, dizem o seguinte: olha, se legalizar o cassino integrado, você tem uma possibilidade a mais de lavar dinheiro. O projeto tem alguma trava nesse sentido? O senhor acredita que isso Sim. possa acontecer? Qual é a trava e como é que isso pode, de fato, você tentar evitar mais uma forma de você lavar dinheiro no Brasil? Bom, foi bom você ter feito essa pergunta, Wilson. Eu queria destacar 3 pontos, se você me permitir. Primeiro, do G20, que são as 20 maiores economias mundiais, e o Brasil faz parte, lógico, apenas 3 países ainda não propostas, que é a Arábia Saudita, a Indonésia, que são países muçulmanos, e o Brasil. Todos os outros países que são emergentes ou, né, países desenvolvidos já o fizeram. E não existe um país sequer que tenha feito esse enfrentamento com responsabilidade e que tenha dito basta ao jogo ilegal e clandestino, que tenha se arrependido. Que os indicadores sociais e econômicos tenham ficado piores. Muito pelo contrário. Esses países cresceram enormemente depois da regulamentação dos jogos e apostas. E eles foi ampliar as licenças depois, num segundo momento. Então, não existe um país sequer que tenha um exemplo ruim. Pelo contrário, só exemplos exitosos. Esse é um ponto importante que as pessoas possam saber. Segundo ponto, nós tivemos um cuidado no projeto de proteger os apostadores, né? Os brasileiros e brasileiros que fazem algum tipo de aposta, seja pelo bingo, seja pelo cassino ou seja pelo jogo do bicho. Todo o pagamento ele só é permitido via Pix ou cartão de débito. É terminantemente proibido o cartão de crédito ou essas empresas financiarem ou fornecerem empréstimos para os apostadores, justamente para não estimular o vício ou o endividamento.
Esse é um ponto importante. Terceiro e último ponto, a parte da sonegação e da evasão de divisas, que você pontuou bem. Dentro do projeto, nós deixamos muito claro que todas essas movimentações elas seriam feitas de forma eletrônica. Ou seja, você não pode chegar lá com dinheiro espécie, ou numa mala, ou numa carteira, e jogar a noite toda, o dia inteiro. Você precisa abrir uma conta, né, digital, eletrônica, no seu CPF, não é permitido no CNPJ, e tudo que você aposta ou que você venha a receber de prêmio é feito através também dessa conta. Ou seja, você vai ter lastro de toda a transação. Portanto, é auditável. Todos os órgãos de controle, a Receita Federal, a Polícia Federal, vão poder estar monitorando e fiscalizando toda essa movimentação financeira.